Bom, galera, nossa 10ª videoaula com encurralamento ao rei. Bom, deixa eu montar a posição para vocês. Reparem que aqui o rei preto impede que o rei branco suba para G2, F2 e E2. E a torre impede que o rei branco suba para D2. Bom, é a vez das pretas. Basta que as pretas joguem torre D1, como indicado na seta. Todavia, o rei branco ataca a casa D1, também indicado pela seta. Então, pretas, basta esperar que o rei branco se afaste da casa D1, jogando um lance de espera. Rei se afasta. Checkmate. Correto, galera? Reparem agora nesse exemplo, galera. Como nós vamos encurralar esse rei branco? Bom, a ideia básica é levar a torre preta para dar checkmate na primeira linha. Certo? Então basta que a gente use as outras peças para cercar a segunda linha, visto que o rei branco não poderá subir para a segunda linha. E nós daremos checkmate com a torre na primeira. Bom, 3 casas marcadas em vermelho da segunda linha já estão bloqueadas. Veja que um mísero peão não é mísero nessa posição. Um mísero peão de valor 1 ponto posicional é um peão muito valioso nessa posição, fechando 2 casas vermelhas em vermelhas, né? E a torre bloqueia outra casa. Então temos 3 casas em vermelho para as quais o rei branco não pode fugir da segunda linha. Certo? Então, com o movimento de cavalo, nós fechamos mais 2 casas e o rei não pode invadir a segunda linha. Então basta que joguemos a torre na primeira linha e demos o checkmate. Mas a gente só pode fazer isso colocando a torre em D1, como indicado de amarelo. O rei então ataca D1. Então nós realizamos um movimento de espera. O rei vai ter que se afastar de D1, checkmate. Beleza, né, galera? Viram como as peças todas em coordenação impedem que o rei fuja para casa alguma. Então, próximo exemplo. Repare que neste exemplo, o rei tem 4 diagonais em volta dele. Né? Em qualquer lugar que o rei esteja no meio do tabuleiro, ele vai ter 4 diagonais em volta dele. Mas o que eu quero passar para vocês é que quando a dama se põe em uma dessas 4 diagonais, certo? Como, por exemplo, lembrando que nessa diagonal ela está protegida pelo rei, indicado pela seta vermelha. O rei branco não pode tomar a dama, e a dama, quando se põe em uma dessas diagonais, ela só não ataca 2 casas em volta do rei, que estão setadas de amarelo. Todas as outras casas que passam pelas retas verdes estão sendo atacadas pela dama em volta do rei. Apenas 2 não são atacadas. Baseado nisso, a gente pode descobrir como dar um checkmate nessa posição que eu vou colocar para vocês. Como dar checkmate nessa posição? Fácil, né, galera? Checkmate.
Bom, isso se baseia que quando a dama cola em uma diagonal do rei, as duas únicas casas que não são atacadas pela dama estão sendo atacadas pelo cavalo. Logo, o rei não tem para onde fugir, o rei branco. E o cavalo preto, o outro, protege a dama. Repare que as três peças pretas estão em ótima coordenação. O rei preto não ajuda em nada para dar o checkmate. Valeu, galera. Valeu nada. Vou mostrar mais exemplos que ainda tem muito tempo nessa videoaula. Bom, observem comigo esse exemplo aqui, galera. Repare que o rei já está encurralado na coluna F e na coluna D. Certo? E uma torre protege a outra. Correto? Então a única casa que o rei branco pode fugir é E3. Bom, se eu pedir dama, a partida termina empatada. Certo? Estejam empatada. Porque temos aquelas três condições, galera. O rei não está em xeque, o rei branco. É a vez das brancas de jogarem. E não há peça nenhuma para mover, já que o rei não pode se colocar em xeque. Então pretas não deram checkmate. Alguém inteligente criou a regra que nessa ocasião você foi incompetente, não soube dar checkmate, nem deu cheque no rei e empatou a partida. Logo, eu não vou pedir dama, eu vou pedir torre. Correto? Com esta jogada, o rei foge para a única casa que ele tinha para fugir. E eu vou dar cheque no lugar certo com a torre cheque, com a torre certa. Por exemplo, como saber isso? Simples, né? Esta torre bloqueia esta linha. Esta torre em F5 bloqueia a linha F. Então, a torre que não está fazendo nada vai bloquear a linha E e dar checkmate. Entenderam, galera? Então, último exemplo. Bom, galera, em nosso último exemplo, você vai poder verificar que coordenadamente os dois bispos trabalham em equipe com o rei e não deixam que o rei branco fuja para fora do canto do tabuleiro e encurralam intercaladamente até o checkmate. Exemplo bom para principiante, né? Eu só coloco exemplo bom para o nível que eu estou ensinando. Então, vamos lá. Reparem que as casas em vermelhas bloqueadas. Certo? O rei não pode fugir. O outro bispo se encarrega de fechar o cerco. Olha, o rei é obrigado a andar para o canto. Certo? O outro bispo empurra o rei para o canto. Lembrando que a casa H7 também está em vermelho. O rei não pode fugir. Se eu dou cheque com o bispo em amarelo, o rei poderia fugir para o lado. Então eu não posso fazer isso. Certo? Empurro o rei para o canto e checkmate todas as casas em volta do rei cercadas. Valeu, galera. Até a próxima videoaula, que inclusive essa foi muito bem produtiva, hein? Valeu.